lá, vamos entender o signo de Gêmeos. Esse signo aqui, ele fala de comunicação, de interação, né? Então ele é, dentro do zodíaco, aquele signo que vai mostrar como que você expressa suas ideias, como que é a sua comunicação. Em Áries eu inicio, né? A gente teve lá o vídeo sobre Áries. Em Touro eu tenho a questão da manutenção. Lembra quando a gente falou lá de Touro sobre estrutura, estabilidade? Aqui eu começo a compartilhar, eu começo a trocar, eu começo a me comunicar. Então, esse signo aqui, uma das grandes questões que a gente tem com esse signo é que é uma área em que você precisa se expressar mais. A sua comunicação precisa fluir nessa área. Então, Gêmeos, nas casas de trabalho, por exemplo, é bem comum que essa pessoa siga para áreas como a comunicação, como o marketing, como, de repente, algo que relacione a escrita, né? Porque são áreas em que essa pessoa vai poder utilizar essa questão comunicativa. Gêmeos, nas casas que envolvem relacionamentos, a tendência é buscar por pessoas que gostem de falar, que gostem de coisas novas, de aprender, de estudar, de trocar conhecimento. Isso é muito importante para quem tem Gêmeos nessas casas. Então é um signo que tem essa relação com conhecimento e com compartilhar coisas. É um signo muito associado à curiosidade, né? E abertura para aprender diferentes coisas. A grande questão é que essa abertura é muito interessante para vocês desenvolverem vários conhecimentos, mas uma coisa é você ter essa abertura para aprender, outra coisa é você estudar um pouquinho de um assunto, pular para outro, aprender um pouco de uma coisa, pular para outra, começar falando de alguma coisa, pular para outra, e as ideias nunca se concluem, elas não criam uma estrutura realmente. Você está sempre pulando de uma coisa para outra e não concretizando isso. Aí a gente tem um desafio de Gêmeos. Então, um dos principais desafios para você olhar aí no seu mapa é como que tá essa relação de começar e concluir, de você conseguir iniciar uma coisa e finalizar aquela coisa, né? Porque os Gêmeos têm essa relação de se tornar muito instável, muitas vezes, nas coisas, porque ele fica oscilando de uma coisa para outra. Então, observe o quanto você está conseguindo não só ter abertura para aprender várias coisas, mas se você está conseguindo realmente dedicar o tempo que cada coisa demanda. Porque cada coisa tem o seu tempo, né? Aquela velha frase, se você não revisa, você não aprende. Quando a gente assiste 20 vídeos no YouTube sobre diferentes assuntos, a gente viu um pouquinho de cada coisa e a gente não absorveu quase nada de cada uma dessas pequenas coisinhas. Você precisa assistir um vídeo, olhar no seu mapa, por exemplo aqui, né? Aplicar, fazer observações, anotações, demanda um tempo o processo de aprendizado. Não é só ali essa parte mais superficial. Outra relação dos Gêmeos também, que é muito importante de observar, é a relação dele com as palavras, com a comunicação. Então, Gêmeos é um signo que tem muito essa necessidade da fala, da interação. Só que tem uma questão que é que as palavras têm poder, né? As palavras têm um impacto na vida do outro. Então, um desafio que a gente pode ter em Gêmeos pode ser aquela pessoa que fala sem parar e muitas vezes ela vai atropelando tudo e aí você pode ter ruídos de comunicação, as pessoas não te entenderem de forma clara, você falar uma coisa, a pessoa entender outra, ser muito difícil ali de conectar as ideias. Ou então, aquela relação dos Gêmeos que fala sem uma responsabilidade com o que ele tá falando. Então, eu falei mesmo, depois a pessoa se magoou, o problema é dela, deixa assim, eu já esqueci. Você, com essa energia geminiana mais forte, pode ter deixado passar. Mas para outra pessoa, talvez aquilo teve um impacto muito maior do que você imagina. Então, a comunicação em si, ela tem o seu poder. Você pode
motivar muito uma pessoa através da comunicação e você pode desmotivar muito uma pessoa também através dessa mesma comunicação. Então, uma coisa aqui, na área onde você tenha gêmeos, observe como que você está lidando com o seu poder de comunicar. Se é uma área, por exemplo, relacionada às emoções, né? Casa 4, casa 8, casa 12, você tem uma capacidade de lidar com assuntos muito profundos. São casos que tratam de questões mais inconscientes, mais profundas, e você tem essa capacidade de pesquisar esses assuntos, de estudar esses assuntos e falar sobre esses assuntos.